Africanidades conectadas. Hoje vamos falar um pouco sobre a temática da identidade do negro brasileiro. Então vamos começar com uma citação da professora doutora Ilka Boaventura Leite, que está na obra Os Sentidos da Cor e a Impureza do Nome, os termos atribuídos à população de origem africana. Esse é um trabalho que Ilka Boaventura fez e publicou em 1988, no centenário da abolição. Diz ela, abre aspas, um fato é notório. Convertido em escravo, o africano passou a ser denominado negro. O descendente do africano no Brasil continua a não ter uma origem. Ele é uma cor. Ele é o negro. Fecha aspas. Nesse sentido, negro também, durante todo o período colonial e imperial, era sinônimo de escravizado. Quer dizer que no pós-abolição, poucas pessoas negras se identificavam com essa categoria, negro ou preto, porque lembrava a escravidão. Eu me lembro muito bem que em 1975 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de origens italianas, polonesas, alemãs, austríacos. Em 1975, na cidade de Curitiba, no colégio interno onde eu estudei, no Instituto Deonista, Seminário dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Eu, vindo de Minas, era um dos poucos negros na turma. E me chamou muita atenção que os meus colegas sabiam muito bem as suas origens. Aliás, o sobrenome deles já apontavam para uma origem europeia. Weber, Sembranel, Facchini, Miller, Schneider e assim por diante. E alguns deles tinham conhecimento dos seus ancestrais até a quinta, sexta, sétima geração. E me lembro que uma vez um deles me perguntou: Bento, qual sua origem? Eu disse: olha, eu sou descendente de africanos. Ele me disse: isso está na cara. É? Você tem os traços, o fenótipo de descendente de africano. Mas de que região da África? Eu não sabia dizer. Então esse foi um dos primeiros momentos da construção da minha identidade negra. E a gente, a partir daquele momento, tentou saber dos pais sobre a nossa origem, de onde é que nossos antepassados vieram ou foram tirados. E não conseguimos. Porque a nossa memória não alcançava mais do que os avós. Então, ainda hoje me perguntam: qual é a sua origem em África? A gente diz que nós não sabemos, a grande maioria de nós não sabemos. Porque o processo como se deu o tráfico de escravizados africanos desenraizou-nos das nossas matrizes, das nossas origens. Nós
nós fomos transformados em cor, numa peça, não é? E quando a gente tenta reconstruir a nossa identidade, a gente inventa possibilidades. O pessoal da minha geração, boa parte de nós militantes, buscamos colocar nos nossos filhos, nos nossos descendentes, nomes supostamente de onde foram tirados nossos antepassados. Nomes como Quênia para meninas, Luanda, Nassor para homem, Azânia para mulher, e assim por diante, são nomes que nos remontam a localidades ou a pessoas, Dandara, que têm origem em África. Então, para nós, afrodescendentes, é muito difícil reconstituir a nossa origem étnica a partir da memória, a partir da tradição. Nesse sentido também é complicado, é difícil ou dificílimo buscarmos construir dupla cidadania. Tenho muitos colegas de origem europeia que têm cidadania italiana e brasileira, cidadania alemã e brasileira, porque eles conseguiram reconstituir a sua genealogia, a sua origem. E para nós, afrodescendentes, essa questão é muito complexa pelo fato de nossos antepassados terem sido trazidos para um novo mundo como escravizados, não como libertos. Nesse processo, eles perdiam o seu nome, o seu sobrenome, e supostamente eram reconhecidos como os locais onde eles foram embarcados. Cabinda, Costa da Mina, Angola, Moçambique, são termos que identificam os africanos na condição de escravizados aqui no Brasil. Outra questão também, que nos primeiros anos do século XX, uma categoria para identificar os descendentes dos ex-escravizados era homens de cor, Sociedade dos Homens de Cor, Clube dos Homens de Cor. Bento, por que eles não se identificavam como pretos ou como negros? Porque essas duas categorias lembravam ou identificavam os seus antepassados na condição de subalternizados, na condição de escravizados. Depois, lá pela década de 20, 30, a categoria mais usada para denominar os descendentes de africanos do Brasil era afro-brasileiros. Tanto é que em 1934, em Recife, aconteceu o primeiro Congresso Afro-Brasileiro. Em 1937, em Salvador, o segundo Congresso Afro-Brasileiro. Posteriormente, na década de 40, a partir da década de 40, sobretudo com o Teatro Experimental do Negro, com o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, com um movimento de afirmação chamado Movimento de Negritude, vindo das Antilhas Francesas, da Europa, começou-se a buscar a categoria de identificação negro brasileiro. Daí vem a categoria movimento negro. Afirmar-se negro. Afirmar-se movimento de negritude.
buscando um outro sentido para o conceito negro, positivando essa, essa categoria, vamos dizer assim, de análise. Daí o título, Movimento Negro Brasileiro. E mais recentemente, a categoria afrodescendente para todos aqueles que tiveram origem no continente africano, que são descendentes de africanos. Mais ou menos naquela perspectiva norte-americana de que os descendentes de africanos se autodenominam afro-americanos. Então, nós estamos aqui falando sobre a questão da identidade do negro brasileiro ao longo da história. Se os nossos antepassados não tivessem sido transformados em uma cor, em uma categoria de análise, a um conceito, possivelmente hoje nós saberíamos de onde nós viemos e teríamos uma outra forma de nos identificarmos. Porque os descendentes de imigrantes europeus não se identificam como os brancos da Europa. Eles se identificam como descendentes de alemães, de italianos, de poloneses, de portugueses, de espanhóis, porque eles sabem muito bem de onde vieram os seus antepassados. O mesmo não acontece conosco. E mesmo as sociedades indígenas, eles também têm mais evidentes essa identificação étnica. Yanomami, Trucá, Tapajós e por aí vai. Né? Então vejam que essa questão da identidade, da autoidentificação, está muito relacionado com o processo de colonização pelo qual nós passamos. Africanidades conectadas, dialogando com a temática da identidade, da construção da identidade negro brasileiro. E aí eu vos convido a ler Neuza Santos, uma obra muito importante para compreendermos a identidade negra no Brasil. O nome da obra chama-se Tornar-se Negro. Lembrando Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Nós não nascemos negros, nós nos tornamos negros. Africanidades conectadas.